aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Perrengues na Gringa. Hoje um perrengue muito preguiçosinho. Sim, eu estou deitada aqui no sofá. Sem carisma, 100%. Vou fazer parte da Associação dos Sem Carismas da Cafrenda. Já decidi isso, inclusive queria transformar esse quadro num podcast, né? Porque eu adoro os podcasts dela. E aí, quando eu começo a escolher os relatos aqui, apenas um fun fact pra vocês. Eu começo a ler com uma voz de podcast, assim, com efeitos sonoros na minha cabeça. E eu falo, nossa, eu consigo imaginar esse quadro sendo um ótimo podcast. Mas quem disse? Meu, gente, dá muito trabalho. Essas pessoas, elas têm equipes gigantescas. E eu tenho somente Joe, sabe? Até pra selecionar os relatos aqui, é um perrenguinho, cara. Porque esse vídeo já é a segunda vez que eu tento gravar ele. Por isso que eu tô deitada aqui, tá? Não é porque eu sou 100% preguiçosa, é porque eu já desisti da vida. Porque eu li uns 2 relatos aqui que não fizeram sentido. Não sei se a galera não sabia escrever direito, mas, tipo, não tinha um plot twist, não tinha um acontecimento. Eu falei, onde que isso é um perrengue? Você só tá me contando dos caras que você ficou no seu intercâmbio. Não tem um perrengue aqui. Não tem, tipo, o cara me abandonou no date. Não... Gente, perrengue precisa ter plot twist, precisa ter acontecimentos, entendeu? E aí, o que acontece? Não tenho equipe, aí sou eu que tenho que selecionar, mas aí eu quero selecionar por cima, porque eu não quero ler tudo, sabe? Eu quero ser surpreendida, mas aí não fui surpreendida nesse relato, tô começando tudo de novo, peguei aqui um relato, por isso que eu gosto, gente, de ler os relatões, os grandes, porque eu falo, se a pessoa tá escrevendo uma história grande, não é possível que ela vai ficar só enrolando, né, e que não vai acontecer nada. Então peguei, gente, um PDF que eu abri aqui e eu fiquei assustada, porque o título se chama O Dia que Saí com Meu Pai. Eu não tava preparada pra isso, mas eu acredito que vai ter um plot twist aqui, eu espero. Vamos orar, por favor? Então, antes de mais nada, já faz o ritualzinho, deixa o seu like, comenta, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra aquele seu amigo que gosta de viajar, vive histórias internacionais e tem histórias boas pra contar pra gente. Se você também tem uma história boa e quer contar com mais detalhes, me manda aqui no meconteseuperrengue@gmail.com, que quem sabe o próximo vídeo não sou eu contando sua história, dando meus 2 centavos, os meus pitacos junto com a galera dos comentários, porque aqui Perrengues na Gringa é isso. A gente passa perrengue, a gente passa causa e vergonha, mas depois a gente ressignifica ele com os nossos amigos, jogados no sofá da sala. E minha cozinha tá meio bagunçada, tá? Então vocês ignoram. Bom, sem mais enrolações, vamos lá. Carol. Curto muito seu canal desde o comecinho. Bom, pensei várias vezes em contar esse causo, mas como um desabafo pessoal mesmo. Sempre acreditei que a escrita ajuda a elaborar sentimentos indigestos. Sei que vai ficar confuso e de engraçado essa história não tem nada. Ah, gente, me mandem histórias engraçadas. Mas tudo bem, é o que a gente tá tendo, a gente não vai reclamar, muito obrigada pelo seu relato, amém. Mas cá estou eu, enfim, sou Rebeca, realizei o meu sonho de morar fora aos 27 anos e desde então estou nessa saga. Morei na Colômbia, Holanda, Irlanda e Escócia, rumo à Inglaterra. Claro que nessas mudanças bate a vontade de socializar e como passei a minha adolescência interagindo por redes sociais, sim, vivei o boom do MSN, Orkut, Badoo, Skype, Tinder, entre outras redes sociais. Sempre achei incrível a possibilidade de conhecer pessoas, mesmo estando distante. Então, já calejada de tanto usar redes sociais para interagir com pessoas novas, claro que tive meus perrengues na gringa. Amo, somos da mesma época, acho que eu sou mais velha, né? Um tanto quanto um pouco. Mas passei pelo MSN, Skype, amo. Quer dizer, Skype tem até hoje, né? MSN e Orkut que eu ia falar. Era meados de novembro de 2024 e dei match com um cara estranho, porém bonitinho. Eu espero que não seja seu pai, tá? Eu espero que o título seja clickbait. Sabe aquela pessoa que se arruma só pra tirar foto? Pois era nítido o tom superficial nas fotos dele. Enfim, eu queria mesmo era conhecer a cultura escocesa, conversar com nativos e treinar meu inglês. Pronto, falei, LOL. E ele foi mais um match. Vamos chamar essa criatura de M de merda. Já gostei do seu humor sarcástico. Dessa vez, não encontrei ele no bueiro do Tinder, foi no Hinge. Um aplicativo legal, onde você pode ver quem te deu like sem precisar ficar jogando pra dar match. Ele pareceu um cara bem bobo, estilo garoto mimado, nem consegui acreditar que ele tinha 32 anos. Enfim, as conversas não rendiam muito e, sinceramente, eu não prestava muita atenção nele. Estava mais engajada nos que queriam se encontrar pessoalmente. Ele ficava enrolando com um papo furado, o que me entediava muito. Um belo dia, cerca de uns 4 meses depois que demos match, eu não tinha nada pra fazer e resolvi dar trela pra ele. Mesmo achando bobo, sempre tinha desculpinha pra evitar um encontro, mas fui irredutível até que, enfim, marcamos. Quando eu o vi pessoalmente, senti vontade de rir. Não pela aparência dele, mas pela combinação descabida de cores que ele vestia. Ou seja, ele era, como é que o Léo fala? Inimigo da moda, provavelmente. Quem sou eu pra falar, né?
Ah, se bem que eu não tô tão inimiga da moda hoje não, vai. Tá dando pro gasto. Não sei, me pareceu um cara desengonçado. Acho que senti um pouco de pena e resolvi dar uma chance. Comecei a ser simpática e a animar o papo. Já que ele se mostrava bem tímido e envergonhado, ele parecia uma vítima de bullying, retraído e envergonhado, o que é bem estranho pensando em um homem de 32 anos. Enfim, ele foi se soltando e se sentindo mais à vontade. No fim, gostei de conhecê-lo. Ele já queria me encontrar no dia seguinte e eu pensei, por que não? Pra resumir, nos encontramos 5 vezes naquela semana. Isso mesmo, para alguém que enrolava por meses em me encontrar, foi rápido até demais, mas os sinais estavam ali. Eu os ignorei, confesso. Percebi que havia algo estranho no sábado, segundo encontro, logo após o primeiro encontro, que foi na sexta. Ele me buscou de carro. Sim, sei que foi loucura entrar no carro de um aleatório. Eu gravei a placa do carro e enviei o vídeo para minha amiga, por precaução, não sabendo eu que esse vídeo me seria útil no futuro. Quando chegamos no centro da cidade, percebi que ele não tinha ideia de para onde ir. Fiquei confusa, geralmente os convites são minimamente planejados, fiquei com a impressão de que ele queria me ver, mas não exatamente ir para algum lugar. Descemos do carro e ele notou que havia umas marcas brancas no pneu traseiro do carro. Ele ficou preocupado, até aí tudo bem, pensei, deve ser o carro do pai, mas o bizarro foi que ele ficou por mais de 20 minutos tentando limpar as manchas do pneu. Passou do awkward e já estava mega constrangedor, eu em pé esperando ele no frio de 5 graus. Enfim, ele me levou para um bar, odeio bares. Amiga, mas você tá meio mal-humorada, né, também? Odeio o cara é um chato, o cara é awkward, o cara odeia tudo. Oxi. Limpa. Odeio bares, ainda mais aqueles com jogo de futebol e vários marmanjos berrando. Ah, tá, entendi, eu também não gosto desse tipo de bar, não te julgo. Te julguei precipitadamente. Me senti um peixe fora d'água, ainda mais porque nem bebo. O papo entre a gente já não estava rendendo bem. Ele contava coisas que claramente soavam como mentiras. Foi inevitável não reconhecer que ele é um mitômano. Não é mitomaníaco, é mitômano? Enfim, no momento eu só senti pena. Pessoas que mentem compulsivamente muitas vezes rejeitam aquilo que são. É triste. Nossa, profunda essa análise. Verdade. Ele se gabava de que era engenheiro, tinha 2 trabalhos e estava construindo uma casa e blá blá blá. Eu nem dava importância. Só em estar passeando e treinando meu inglês já estava bom pra mim. Depois desse encontro desconfortável, ele comentou que queria me ver no dia seguinte. Eu, que estava sem planos depois do trabalho, pensei, por que não? Foi aí que as coisas foram ladeira abaixo. Combinamos tudo certinho e eu estava até disposta a passar um tempo legal com ele. Levei um jogo de cartas e estava até animada. Quando chegou perto do horário, ele inventou uma desculpa de que não conseguiria me encontrar. Odeio desculpinhas. Ainda mais essas que claramente são desculpas esfarrapadas. Acho tão bobo enganar. Dizer a verdade é algo tão simples. Tentei entender o real motivo, me mostrei compreensiva, mas ele insistia com desculpas esfarrapadas. Assim comecei a desmascará-lo a ponto de ele não ter alternativa a não ser honrar com o compromisso que fez. Ele apareceu e tivemos uma conversa sincera. Falei que a atitude dele era no mínimo inadequada. Que se ele não quisesse me encontrar, que não marcasse um compromisso e simplesmente me falasse a verdade. E não ficasse inventando desculpas. A essa altura, eu já estava entendendo que essas desculpas eram mentiras. Ainda assim, ele fez a linha do galanteador. Ele compensou no 4º encontro. Me levou para um lugar lindo, um finalzinho de tarde bem agradável. Detalhe, sempre ele me convidava e eu aceitava as sugestões dele. Até então, ele não se pronunciou em querer dividir a conta ou algo do tipo. Sempre tomava a frente, pagava e pronto. Assim se seguiu até que ele me chamou para casa dele, ou melhor, dos pais dele, já que o garotão morava com os pais. Isso tudo na mesma semana que nos conhecemos pessoalmente. Achei too much. E simplesmente falei que não me sentia à vontade. Ele deu uma sumida e apareceu uns 2 dias depois, todo empolgado, me convidando para um show de stand-up em Edimburgo, falando sobre a irmã que tinha acabado de chegar da China e blá blá blá. Dava para sacar as mentiras no ar pelos exageros, mas ainda assim fiquei empolgada em encontrar com ele. Só queria socializar, sair do trampo e passear, fazer coisas fora da rotina. Ele disse que queria me ver e falei que tudo bem. Nos encontramos no horário marcado, ele me buscou de carro e até então tudo certo. O famoso e até aí, tudo bem. Eu tava super descontraída, conversadeira e ele estava numa vibe estranha. Lembro de ter notado isso. Entrei no carro e ele começou a dirigir. Notei que ele pegou uma via que saía da cidade, então me preocupei, perguntei pra ele onde íamos e ele disse que iríamos tomar um café. Que esse era o plano, até aí ok. Conversa vai e vem, ele virou pra mim do nada me falando de um amigo dele, um tal de Chanson. Gente, não sei pronunciar nomes. Não sei pronunciar nomes de parques, não sei pronunciar nomes
de pessoas americanas, eu falo português. Porque às vezes as pessoas reclamam das minhas pronúncias. Esses dias falaram, ai, que decepção, você mora na América do Norte e não sabe pronunciar a palavra au pair. Gente, eu tô falando português. Aí quando eu falo um negócio mais inglesado, americanizado, vocês falam que eu sou arrogante. Aí eu falo um negócio com a pronúncia errada, é burra. Não sei falar Chan, San, Xian. Desabafei, perdeu. Enfim, um tal de Sam que estava em um estado grave no hospital e precisava falar com ele. Como tudo que ele falava soava mentira, eu apenas ignorei e fiquei tagarelando, treinando meu inglês pra ser sincera. Quando chegamos na cafeteria, percebi que ele estava insistentemente mexendo no celular até que eu escolhi o que eu queria, fiz o meu pedido e quando chegou a vez dele, ele simplesmente deu um migué de que o celular estava tocando. Claramente não estava. Ele encenou tão mal que eu e a atendente ficamos olhando para ele com uma cara de oxi, 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 oxi. E só falou, quero um café. E saiu fingindo que estava falando no celular. Eu pensei, ou ele tá mesmo numa situação urgente, ou ele está tirando com a minha cara. Afinal de contas, quem em um date resolve fazer uma ligação e largar a pessoa lá? Putz, como demorei pra perceber. Tá, entendi. Alguma coisa muito séria vai acontecer, porque eu tô sentindo o seu bode com relação a ele, o seu ranço, já desde o começo do relato. Eu, teimosa que sou, fiquei lá em frente ao balcão, esperando por ele. Pensei, ele não vai demorar nessa ligação, não é possível. Pois foi. Ele ficava claramente fingindo que estava falando no celular e, ao mesmo tempo, do lado de fora da cafeteria. Ficava olhando pela porta de vidro pra mim, meio que esperando algo. Eu fiquei inabalável esperando ele e nada. Se passaram eternos 10 minutos ou até mais, até que cansei e saí perguntando que merda era aquela. Afinal, ele quem me chamou, me buscou em casa, me levou até ali pra me dar bolo? Fiquei chocada. Toda vez que eu perguntava o que estava acontecendo, ele insistia na mentira. Estou no celular, me dá 2 minutos. Calma, mas... Ai, gente... Essa história tá confusa pra vocês, porque ela tá confusa pra mim um pouco. Ela tá confusa pra mim porque o cara não te deu um bolo, ele tá lá no café. E tipo assim, eu entendo que tem gente que gosta de exagerar nas coisas, até por conta desse negócio da conquista, né? Então, sei lá, falar que tem uma irmã que, nossa, mora na China. Pra ter coisas interessantes pra falar sobre a vida. Eu entendo isso. Eu entendo que tem pessoas assim, não é bacana. Eu entendo que você deve ter ficado com a sensação de que ele estava dando uns migués e umas desculpas pra não sair com você. Você insistiu, mesmo sentindo isso. E aí ele falou que tinha um amigo que tava hospitalizado, ele tá no celular. Não sei, tipo, é porque você tá assumindo que ele tá mentindo essas coisas até aí, né? Tipo, eu não sei se eu no seu lugar, enfim, não vou julgar porque... Vamos ver o que vai acontecer. Após uns 30 minutos de enrolação, eu decidi sentar no banco do lado de fora da cafeteria. No mesmo local que ele estava fingindo que estava no celular. Eu estava totalmente perdida na minha cabeça. Ele era um cara legal, mentiroso, bobo, mas até atraente, que estava a fim de passar um tempo comigo. E do nada estava bancando uma palhaçada. Pra quê? Pra me fazer de boba? Simplesmente não fazia sentido. Bom, 30 minutos realmente é muito tempo, cara. É real, muito tempo. Eu ia estar estressada também. Mas até os 10 minutos ali, 12, calma também, né? Às vezes é só uma emergência. Eu não conseguia entender o porquê que ele estava agindo daquele jeito, fingindo falar com alguém todo atrapalhado, perdido numa cafeteria. Eu fiquei irredutível, esperando por ele. Como ele viu que eu não dei o braço a torcer e não caí na lábia dele, ele começou a se irritar, argumentando que eu estava ali para ouvir a conversa dele e ficou insistindo em me dizer que queria o café. Eu disse o óbvio, você pediu café e saiu do nada, vai lá, traz o seu café. Ele insistia em fingir que estava ocupado falando com alguém e me cobrava o bendito café que ele tinha pedido. Eu estava sem entender nada, ele me levou para a cafeteria, fizemos o pedido e na hora de pagar, ele fingiu que o celular tocou e saiu correndo. Ah, foi na hora de pagar. Mas não faz sentido também, ele não pagou todos os dates até agora? Bom... Fingindo que estava ocupado conversando com alguém. Foi aí que eu percebi que ele queria mesmo, era que eu pagasse o café. Caraca, porque ele não pediu. Ao me dar conta que era isso, eu falei pra ele, esse show é pra eu pagar o café? É isso? Ele se fez de ofendido. Eu não quero que você pague o café, eu posso lhe dar o dinheiro. E eu, ué, por que você não dá logo pra atendente? Ela está esperando o pagamento. Nossa, peraí. Agora eu entendi a situação. Deve ter sido tipo assim, eles foram até o caixa, é isso? E aí eles pediram o café, compraram, começou a tocar o celular, ele saiu. Nossa, ai. Amiga, eu não quero te julgar, mas assim, é um café. Por que você só não pagou? Você fez, tipo, o atendente ficar esperando também? Ai, eu não quero brigar com os meus inscritos, mas eu não sei se eu tô do seu lado nessa história.
Ficamos nessas por horas, ele me bancando uma de louco, sem querer me pedir o bendito café, e eu argumentando que ele só precisava ter me pedido que eu pagava sem problema ao invés de ficar mentindo. Custou entender que o que ele estava fazendo foi pra me testar, querendo ver a minha reação, se depois de um quinto convite dele eu iria pagar a conta, ou sei lá o quê. Agora vejamos, quem convida não é quem paga? Eu sou super aberta a negociações, 50-50. É o que está na moda hoje em dia. Qual era o problema dele me perguntar ou até pedir para que eu pagasse dessa vez? Não concordo. Não concordo que quem convida é quem paga, não. Comentem aí a opinião de vocês, gente. Porque assim, não é querendo pagar uma de mulher independente, nem nada não, mas eu me sinto incomodada mesmo. Tipo, sei lá, com todas as pessoas que eu já saí, até mesmo com a minha família. Às vezes eu saio com meu pai, às vezes eu saio com a minha avó, eu sei o quanto... Sei lá, eu me coloco no lugar da pessoa, a não sei que a pessoa seja, tipo assim, muito mais rica que eu e que eu perceba que pra ela é um prazer ou que não faz nenhum sentido. Mas se eu não conheço essa pessoa ainda direito e ela pagou já a primeira conta do primeiro date, nossa, na segunda eu vou me oferecer com toda certeza pra pagar pelo menos a metade e eu vou insistir. Tipo, é o meu jeito de ser. Se é certo, se é errado, gente, vocês podem julgar aí. A não ser também que seja, tipo assim, um restaurante mega caro que eu não tenho condições de pagar. E eu já faria um comentário, eu ia falar assim, nossa, mas esse restaurante é muito caro, jamais viria aqui, caro demais, pra pessoa perceber que eu não tenho condições de pagar. Mas um café, amiga, um fucking café, véi, no quinto date, assim, quinta série, ele realmente tá fingindo, se é que ele tá fingindo, que ele tá no celular pra ver se você vai pagar a conta. Agora, mais quinta série ainda é você tá, eu vou pagar, vou ver até onde ele vai. Ai, amiga, olha, eu vou ganhar um unfollow hoje. Gente, desculpa, perrengues da gringa não quer dizer que eu vou sempre concordar com vocês, tá? E também não é porque eu não vou concordar com vocês que eu tô certo. E pior nem foi isso. Essa cena patética de nós discutindo por um café, coitada da atendente, estava longe de terminar. Eu diria que perdemos o senso do ridículo. Eu diria também que vocês perderam o senso do ridículo. Mas eu tardiamente percebi que aquele foi um gatilho. E claro, o pior estava por vir. Ai, meu Deus, tem um negócio do pai ainda por vir, não tem? Ele, depois de tanto insistir no teatrinho da ligação fake, caiu na real que eu não ia engolir esse papo furado e fiquei lá, séria, olhando pra cara dele. Nisso ele virou, pegou as chaves do carro e começou a correr. Sim, isso mesmo, ele correu para o carro para fugir e me largar ali com cara de otária. Eu não deixei barato mesmo. Corri para entrar no carro, só que era tarde demais. Ele travou a porta, nisso eu gritei super brava mesmo, mandando ele abrir a porta. Ele disse que não. Quando ligou o carro, eu bati com tanta força no vidro que ele quase estraçalhou. Estilhaçou ou estraçalhou? Enfim, quase explodiu o negócio. Ali estava o ponto fraco daquele babaca, o carro. Ele me olhou com uma cara de desespero, como se eu estivesse com uma pedra na mão, pronta pra acabar com o carrinho do papai dele. Ele parou na hora e eu corri pra frente do carro. Vamos dar uma pausa aqui? É sério isso? Eu entendi que vocês foram pra um lugar longe, né? Afinal de contas, ele dirigiu pra fora da cidade, você falou lá no começo. Eu não concordo com o negócio de pagar a conta. Tipo, ele convidou, ele tem que pagar. Não concordo, mas essa é uma opinião muito pessoal. Agora, ele ter te pego na sua casa, te levado até um lugar super longe e te largar lá, aí não, né? Aí não dá. Mas eu, no seu lugar, jamais ia fazer isso. Eu jamais ia correr atrás desse cara e mandar ele me levar embora pra casa. Jesus, eu ia nunca mais querer olhar pra cara desse cara. Eu ia falar, vai com Deus, meu filho. Vai, limpa. Sai da minha vida. Mas tudo bem. A essa altura, eu nem queria saber de porra nenhuma de perigo. Queria impedir que ele me abandonasse lá no fim do mundo, no meio da pista. Era uma dessas cafeterias que ficam no meio das rodovias. Ah, entendi. Tipo, um lugar nenhum. Senti raiva de ter sido feita de otária por aquele merda e não queria saber de mais nada, a não ser de voltar pra casa. Ficamos um bom tempo nessa discussão, ele dentro do carro gritando pra eu sair da frente e eu irredutível. Refletindo depois de chegar em casa, eu cheguei à conclusão que me senti como no dia que fui abandonada pelo meu pai. Ai, agora eu entendi. Há mais de 25 anos. Ainda lembro da cor da Kombi, era branca, ele colocou várias coisas dentro da Kombi, entrou nela e foi embora. Não voltou mais. Estava tudo bem. Eu estava feliz e do nada ele me fez de besta, me enganou e vai embora. Como um déjà vu. Eu sendo deixada pra trás, ser deixada sozinha de novo, não mesmo. Ai, amiga, me desculpa. Senti sua dor agora. Foi um gatilho pra você, né? Foda, cara. É foda quando a gente... Tipo assim, normalmente isso acontece comigo, né? A gente fala,
Que absurdo ela ter agido assim, nossa, mas ela insistiu, mas ela correu atrás. É muito difícil julgar alguém quando você não tá dentro da dor dessa pessoa, né? Quando essa situação toda traz aí como se fosse um ensaio de um trauma que aconteceu na vida dela e ela tá se vendo dentro desse trauma de novo. Me compadeço. Peço desculpas por ter te julgado. Sinto muito que você tenha se sentido assim. Sinto muito que esse cara tenha sido um idiota. E sinto muito que tenha trazido esse trauma aí de infância. Realmente não deve ter sido fácil. Eu fui forte, amedrontei ele. Ele é um merda de fato. Não bancou o valentão e nem tem cacife pra isso. Começou a choramingar, me implorando pra entrar no carro. Claro que mentia, queria que eu saísse da frente pra ele correr e me largar pra trás. Eu tremia de raiva e ordenei que ele saísse do carro. Só assim eu entraria. Ele, claro, ficou fingindo, insinuando que iria sair, dissimulado, o que sempre fez. Ficou com a mão engatilhada pra dirigir assim que eu me movesse pra tentar entrar no carro. Ah, ela tá na frente do carro. Então, quando ela fosse dar a volta pra tentar entrar no carro, ele provavelmente ia arrancar pro carro e largar ela pra trás. Mas eu não sou besta, mandei ele abrir a porta pra mim. Lógico que ele abriu por dentro do carro. Eu ordenei que ele abrisse do lado de fora, forçando ele a sair do carro até ir do outro lado pra abrir a porta. Ainda assim, não confiei nele. Esperava o pior a partir dali. A máscara dele tinha caído. Com certeza, todos na cafeteria estavam atentos assistindo o verdadeiro show. Nunca me senti tão humilhada, mas o constrangimento veio depois. Nesse momento, eu estava puro ódio, com a meta de me enfiar no carro para ir para casa, vencer essa batalha e não ficar para trás, ser feita de otária. Enquanto estávamos nessa briga de gato e rato, eu tive a brilhante ideia. Enquanto o idiota estava do outro lado do carro, abrindo a porta de passageiro, eu corri para o lado do motorista e assim me enfiei no carro. Ele tentou em vão me puxar de volta, gritei como nunca na vida, ele soltou de imediato, com medo de pensarem que estava me matando, me ajustei no assento do passageiro. Ah, tá, que susto, eu achei que ela ia entrar no carro, dirigir o carro e largar ele pra trás. Me ajustei no assento do passageiro e ordenei que ele me levasse pra casa. Ele viu que perdeu a batalha e começou a dirigir, mas claro, se achou no direito de me humilhar o caminho todo. Saíram da boca do bueiro dele os clássicos "você é louca", "sua louca" e afins. Fiquei orgulhosa do meu desempenho no inglês, apesar de estar super indignada com aquele pavor todo. Eu fui hábil em falar várias verdades na cara dele, sem gaguejar. No fim, ele quis me humilhar, me deixando um pouco menos da metade do caminho. Claro que eu saí e larguei a porta escancarada do passageiro, forçando aquele imbecil a se levantar, dar a volta no carro e fechar. Saí plena, olhei pra trás e pra gritar um sonoro "fuck you", mostrando o dedo do meio para aquele merdinha esbaforida. Não fui direto pra casa, me dei conta que ele poderia vir atrás de mim. Assim, fui na porta do primeiro vizinho que avistei e apertei a campainha aos prantos. Claro que ninguém me atendeu. Se fosse no Brasil, já teria uma galera comigo perguntando o que foi. Aqui na Europa, o povo morre e ninguém vê. Ao tentar ligar pra polícia, me deparei procurando o número no ChatGPT. Foi aí que percebi o quanto eu estava vulnerável. Nunca imaginei que precisaria ligar pra polícia. Minutos depois, uma viatura veio me encontrar, os policiais me fizeram várias perguntas e foi constrangedor me dar conta de que eu mal conhecia o cara que eu estava conversando há meses, apesar de ter só conhecido pessoalmente há alguns dias. Por sorte, lembrei do vídeo que enviei do carro dele para minha amiga. Até o policial reconheceu que pelo menos eu fui esperta. Eles conseguiram acessar os dados daquele demente. Ironicamente, o carro parecia ser dele mesmo, pois a placa estava no nome dele, a não ser que o pai dele também chame merda. Ai, tô com alergia. Enfim, não acabou aí. Ao chegar em casa, depois de desabafar horrores com os meus amigos, me vieram várias reflexões do ocorrido. Eu não conseguia entender como aquele carinha bobo, tímido, se transformou em um maluco babaca. Por que ele fez isso? De onde saiu aquela raiva, aquele ranço que ele sentia contra mim? Em um instante, estava todo se gabando com falsas ideias para me impressionar e doido para me ver, a ponto de vir me buscar na minha casa, e em outro instante estava bancando o doido e tirando onda com a minha cara. Não fazia sentido, parecia algo armado. Mas o que me atraiu nele? As mentiras. Acho que não deu certo eu deitar pra conversar com vocês, peraí. Ai, gente, eu acho que é o primeiro perrengue na gringa que eu acho que eu não concordo com quase nada. Tirando o fato de que, mano, o cara levou ela lá, ele tem que trazer ela de volta. Mas diante da situação, diante do vexame, diante de tudo, eu não entraria no carro desse cara. Mas não tirou a razão dela de, obviamente, querer
ser levada, deixada em casa, não querer gastar. Enfim, são muitas questões aí, né? Questões profundas de terapia. Eu entendo que o cara te causou gatilho, mas eu acho que a gente não teve elementos suficientes dessa história pra tentar entender a situação por completo, assim. Porque eu acho que, não sei, né? Eu realmente não sei como que é na cultura deles, essa questão de pagar a conta, eu não sei. O porquê que ele insistiu sair com você também, né? Porque uma coisa é eu virar e falar, não, beleza, mas o que custava você pagar um café? Mas o que custava pra ele também, já que era o quinto date e aconteceu um negócio ali, ele viu que tava uma situação awkward e ele só ter pago. Mas aí, ao mesmo tempo, me pergunto por que você sustentou isso por tanto tempo, sabe? Pareceu, tipo, meio que uma birra que você queria estar fazendo. Foi a interpretação que eu tive. Eu peço mil desculpas se eu interpretei de uma maneira errada, mas eu acho que nessa situação, nossa, existem várias outras formas de você sair. Eu acho que uma delas é só pedir o Uber e ir embora. E, tipo, bloquear a pessoa. Eu acho que passar por tudo isso é se arriscar, sabe? Você não sabe com quem você tá lidando, né? Como você disse aí nesse momento do policial, você parou pra refletir. De fato, você tava tentando insistir a voltar pra dentro do carro de um cara onde vocês estavam brigando. Vai saber a reação que ele poderia ter, por mais que você quisesse falar todas as verdades na cara dele. E agora, vou fazer a psicóloga da Shopee, tá? Porque quando você fala do seu pai, né, o título desse vídeo foi até esse, que esse cara te desencadeou todos esses gatilhos, eu até julgo dizer que esse momento foi talvez um momento de cura, entre muitas aspas, pra você, dessa ferida da infância, né? Você fala assim, não, eu aceitei aquilo na infância porque eu era uma criança indefesa que foi abandonada. Agora, eu vou falar todas as verdades, que às vezes nem era só sobre ele, porque, cara, é um cara desconhecido que você só podia ter mandado a merda. Mas eu acho que essa sua necessidade de ter falado tantas coisas pra ele, que são coisas que estavam talvez engasgadas há anos dentro de você, sejam por esses traumas, né, por ele ter espelhado esse trauma do seu pai, enfim, eu acho que no final das contas, talvez tenha sido até uma cura, entre muitas aspas, tá, gente, me julguem, mas é uma visão que eu tento ter positiva dessa situação, mas poderia ter dado muito errado, né, como assim você insiste em entrar dentro do carro desse cara? Por mais tímido e bobo e tonho que ele seja, ele pode se estressar com as suas ofensas no meio de uma estrada estranha. E ao invés de você estar ali na cafeteria, que pelo menos tem outras pessoas pra você pedir ajuda, ou pedir um táxi, um Uber, ou pedir, sei lá, alguma ajuda, você tá numa estrada estranha de noite com um cara que pode ser um psicopata, eu acho muito mais arriscado. Mas, enfim, esse foi o perrengue de hoje, gente. Me conte o que vocês acharam dessa história. Achei muito louca, muito estranha. E é isso. Esse é o meu conselho pra vocês, gente. Não entrem em carros de estranhos, pelo amor de Deus, tá? Uma das minhas melhores amigas aqui em Vancouver, logo na primeira semana, Vancouver chove muito, né? E aí ela tava andando na rua. Ah, mentira. Ela estava numa cafeteria também. E aí tinha um cara atrás dela que começou a puxar assunto. É porque você é muito bonita. Ah, é porque você é muito diferente. Seu cabelo é maravilhoso. Blá, blá, blá. E ela, né? Com um gringo. Primeira vez que você chegou na gringa, você nunca tinha morado fora. Nossa, esse gringo falando coisas aqui na minha orelha. Essas seduções todas. Ela achou o cara bonito e tal. Mas ela falou, eu não conheço esse cara. Tô numa cafeteria em plena luz do dia. Eu não vou dar bola, né? E aí ela saiu da cafeteria. E ele foi seguindo ela de carro. Começou a chover. Ele parou do lado dela e ofereceu uma carona. O que ela fez? Aceitou a carona. E veio me contar, falando que conheceu um cara super da hora, que ela aceitou a carona e falou assim, amiga, querida amiga. Cuidado, no mínimo, né? Enfim, são essas as coisas que a gente precisa tomar um cuidadinho, tá? Acho que desse relato é isso que eu posso dizer pra vocês. Não quero me enrolar mais aqui. Não esqueçam de deixar os pitacos de vocês aqui nos comentários, se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, mandar esse vídeo pra aquele seu amigo que tem umas ideias malucas aí de date, umas concepções meio estranhas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.